Muito alegre eu te pedi, o que era meu partir, um sonho tão normal. Dissipei teus bens, meu coração também. No fim, meu mundo era irreal. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é o meu lugar. Eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou este pranto em minhas mãos. 1000 amigos conheci, disseram adeus, caiu a solidão em mim. Um patrão cruel levou-me a refletir. Meu Pai não trata um servo assim. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é o meu lugar. Eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou este pranto em minhas mãos. Nem deixaste-me falar da ingratidão, morreu no abraço mal que eu fiz. Festa, roupa nova, anel, sandália aos pés, voltei, a vida eu sou feliz. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é o meu lugar. Eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou este pranto em minhas mãos. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é o meu lugar. Eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou este pranto em minhas mãos. Muito boa noite, é com muita alegria que nós começamos um programa de direção espiritual, inaugurando este tempo especial na nossa vida, tempo da Quaresma, oportunidade feliz que nós temos de viver e intensificar a nossa conversão. Eu gosto de compreender a conversão como uma volta que nós fazemos a Deus, que naturalmente nos faz voltar a nós mesmos. Pode observar, boa parte dos pecados que nós cometemos, é claro que tem esses pecados do nosso dia a dia, mas eu falo de pecados que produzem uma ruptura no nosso ser, que são tão profundos, que deixam causas tão profundas em nós, que são capazes de dificultar a gente ser quem é. A conversão é a oportunidade que nós temos, já à luz do Evangelho, a gente descobrir o que em nós precisa ser modificado, precisa ser retomado, porque às vezes nós vamos nos distanciando, a gente vai se distanciando de nós mesmos. É muito fácil a gente se perder. Como esse rapaz que se perdeu e chegou a esquecer quem ele era. Interessante que no Evangelho do Filho Pródigo, nós temos neste rapaz um processo de esquecimento do ser.
pecado que ele cometeu foi tão profundo, o Evangelho não diz quanto tempo ele levou para gastar essa herança. O que a gente sabe é que, ao gastar o dinheiro que o pai havia lhe dado, ele gastou também a sua essência. Ele foi perdendo a noção de quem ele era. Junto com o dinheiro que foi embora, foi também embora a dignidade, a inteireza, a sua verdade pessoal foi ficando ofuscada, e esse menino foi perdendo a capacidade de estar no lugar certo. Porque a conversão é a gente viver essa satisfação de sentir que nós estamos no lugar certo. Hoje, você, eu, se nós não negligenciamos as nossas lutas, se a gente fez de tudo para superar as nossas mazelas, a gente ficou no lugar certo. Eu fico vendo o viciado, por exemplo. Pode ser que esse menino também tenha vivido algum vício, esse filho pródigo do qual se refere o Evangelho. Mas o vício faz isso com a pessoa. Retira a pessoa do seu lugar, do seu posto. O filho esquece que é filho, o pai esquece que é pai, o irmão esquece que é irmão, a mãe esquece que é mãe, a filha esquece que é filha. Porque o vício vai retirando de nós a capacidade de decidir de maneira amorosa por nós mesmos. Então eu, se sou viciado, eu perco a minha capacidade de ser pai. Eu negligencio a minha oportunidade de ser irmão, de ser filho, de ser amigo. Porque o vício, ele penetra no mais profundo da pessoa e retira dela a capacidade de decidir. E toda vez que nós não somos capazes de decidir, nós também não somos capazes de amar. Porque o amor não é um instinto, é uma opção. Eu posso até ser movido ao amor. A minha natureza me leva ao amor. Mas quando eu chego lá e preciso amar, eu faço uma escolha. E se eu estou privado da minha capacidade de escolher, eu jamais serei capaz de amar alguém. É por isso que a gente precisa fazer de tudo para se superar, para superar dentro de nós o processo das carências. Porque o que é a carência? Uma amarra interior. O carente é aquele que está sempre amarrado nas suas necessidades. Ele jamais será capaz de sair de si mesmo. Ele vai sempre olhar para o outro como uma oportunidade que ele tem de satisfazer-se através do outro. E isso, minha gente, é um processo tão complexo que não é só o carente que pede amor, não. É aquele que também fica oferecendo o tempo todo como se ele fosse uma máquina de fazer caridade. Também ele não está sendo livre. Interessante isso, né? A gente identificar que até mesmo quando a gente quer amar demais, muitas vezes nós não estamos agindo por um valor, mas por uma necessidade, por uma falta de liberdade interior mesmo. É por isso que quando nós assumimos essa maturidade como um projeto de vida, a gente vai saber dizer não e sim, e o nosso amor vai ser um amor mais equilibrado. Não vai ser um amor de posse, nem tampouco vai ser um amor de autodesprezo o tempo todo. Quando a gente perde a liberdade interior, nós perdemos os atributos humanos, que é amar, sermos verdadeiros, sermos inteiros, sermos justos. Muitas vezes eu não consigo ser justo porque estou amarrado interiormente às minhas carências materiais lá da minha infância. Então hoje eu quero tudo para mim. Não consigo dividir nada com ninguém. A conversão é a gente colocar tudo isso à mesa e a gente começar a identificar onde é que nós precisamos crescer. Volto a dizer, o nosso pecado, as nossas necessidades nos retiram muitas vezes do lugar que a gente precisa ocupar. Como aconteceu com aquele menino? O que será que fez esse rapaz sair de casa? A gente pode imaginar, né? O que nos faz sair de casa? O que nos faz trocar as pessoas que nós amamos pelos desconhecidos? O que faz a gente ser ingrato? Muitas vezes com pai, com mãe, com pessoas que cuidam de nós. As nossas amarras interiores, a nossa falta de liberdade.
Ah, padre, mas será que ele não queria só uma aventura? Mas se ele queria só uma aventura, por que pedir a herança? Ele poderia muito bem, pai, vou dar uma volta, conhecer o mundo e volto. Pedir a herança naquela época era como se você decretasse a morte do seu pai. Pedir a herança no contexto evangélico significava isso. Porque quando é que a gente pega a herança do pai? Quando ele está morto. Então ali, aquele menino estava dizendo ao pai que ele não queria mais ser filho dele. Aí foi viver uma vida de erros, até que chegou a solidão, chegou a fome. E aquele fundo do poço, como a gente gosta de dizer, né? Há pessoas que usam a expressão fundo do poço para poder dizer que já não há mais recurso a ser buscado, estamos na pior de todas as misérias. Aquele menino acordou. E ele acordou para aquilo que ele podia ser, mas ainda não tinha chegado ao que de fato ele era. Porque a primeira possibilidade que ele trabalhou foi de voltar e ser um empregado de seu pai. Olha o que o pecado faz com a gente. O pecado faz a gente esquecer quem a gente é. Aquele menino não acordou para a filiação. Ele acordou para a possibilidade apenas de ser escravo na casa de seu pai. Ser tratado como um de seus empregados. Porque ele sabia que o pai era um homem generoso. Tratava bem os seus funcionários. Porque naquele tempo também tinha escravidão. Tratava muito bem os seus funcionários e ele pensou, volto para a casa do meu pai, vou ser tratado como um dos empregados e vai ser muito melhor do que ficar aqui nessa miséria. E assim ele fez. Reconciliou-se, pôs o orgulho no bolso, porque a gente é orgulhoso, né? Depois de tentar uma vida e isso não dar certo, a gente ter coragem de ir lá, olhar nos olhos daqueles que a quem a gente magoou, a quem a gente traiu, não deve ser fácil. Graças a Deus eu nunca precisei passar por essa situação. Mas esse menino precisou colocar o orgulho no bolso e foi lá. Só que ele não teve nem tempo de formular o discurso que havia preparado para o pai, pedindo ao pai que o tratasse como um dos empregados. A música fala de maneira muito sofisticada, muito poética. Nem deixaste-me falar da ingratidão. Morreu no abraço o mal que eu fiz. Sabe por quê? Para o pai, nada havia modificado. Como disse Papa Francisco no seu livro, o nome de Deus é misericórdia. Ali aquele homem era pura misericórdia. Que é justamente a misericórdia é um movimento de um coração que não se prende ao erro cometido do outro. A misericórdia é essa oportunidade que nós temos de acomodar a miséria do outro dentro de nós. Não para nos tornar mais miseráveis do que nós somos, não. É para curar essa miséria dentro de nós. A miséria do outro só pode ser curada através do amor que nós amamos. O outro deixa de se sentir miserável quando nós lavamos a miséria dele no amor que nós podemos oferecer. O outro só pode deixar de ser miserável quando nós o abraçamos com o nosso olhar. Eu gosto de dizer isso, né? Antes de braços que abraçam, o primeiro abraço é do olhar. Porque a gente se sente rejeitado não é com a palavra que o outro diz. A gente se sente rejeitado primeiramente é com o olhar que o outro nos oferece. Não adianta nada você dizer ao outro seja bem-vindo se o olhar não disser a mesma coisa. E naquele momento o menino foi abraçado pelo olhar do pai. Foi o olhar do pai que o encorajou a correr na direção dele. As misérias daquele menino foram lavadas pela misericórdia do pai. Tudo aquilo que ele havia preparado como argumento para tentar voltar a viver ali na propriedade do pai, apenas como um empregado, não precisou de ser dito. Aquele discurso todo foi esquecido no meio do caminho, porque o pai o ofereceu um olhar que abraçava. Minha gente, começar a quaresma acreditando que nós temos o olhar misericordioso de Deus
para lavar todas as nossas iniquidades. É tão confortável, é tão motivador a gente acreditar nesse Deus que é misericórdia, que não se cansa de nós, que não se cansa de mim, que não se cansa de você. Acreditar que essa nossa miséria, porque todos nós nos sentimos miseráveis, basta a gente ser verdadeiro. Se você é verdadeiro, se você olha para a sua vida, para a sua realidade, para as suas atitudes, pensamentos, você sabe que você é miserável. Nós ainda hospedamos tantas coisas ruins dentro de nós, no nosso temperamento. Nós ainda somos injustos, nós ainda somos mentirosos, nós ainda somos infiéis. Tudo isso nos coloca numa condição de miseráveis. Mas acreditar que a misericórdia de Deus lava essa miséria, transforma essa miséria, e que este tempo de Quaresma é um tempo especial para os miseráveis. Sejam bem-vindos todos os miseráveis, que este tempo litúrgico é preparado para nós. Todas as liturgias celebradas de manhã, de tarde, de noite, seja a liturgia da palavra, seja a liturgia eucarística, a liturgia das horas, que é essa oração oficial da igreja, tudo vai girar em torno do pecador que se arrepende de seus pecados. Perder essa oportunidade, viver essa Quaresma esquecido dessa possibilidade, seria um crime contra você. Perder a oportunidade de mergulhar a sua alma na misericórdia de Deus. O significado das cinzas é tão interessante. O padre passa uma cruz de cinzas sobre a nossa testa, sobre a nossa cabeça, para nos recordar que nós somos do pó, frutos do pó. Do pó viemos, ao pó voltaremos. E que essa breve passagem pela vida deve ser qualificada, vivida com muita humildade, com muita simplicidade, para que Deus tenha acesso ao nosso coração, para que Ele nos arranque da nossa indigência. Mas aí eu sei que eu e você também sofremos de orgulho. E às vezes nós ficamos cristalizados numa postura orgulhosa. Sabe qual é? É aquela pessoa que acostuma-se com os defeitos que tem, com os pecados que pratica. Deixa de se acusar. Você sabe que isso é um fruto do diabo em nós, né? Terrível isso. Quando a gente deixa de se acusar do pecado que comete. Quando a gente se acostuma a ser preconceituoso, quando a gente se acostuma a ser fofoqueiro, quando a gente se acostuma a ser injusto, quando a gente se acostuma a ser promíscuo, infiel, quando a gente começa a guardar na estrutura da nossa mente uma conduta pecaminosa, quando a gente não se acusa mais de destratar a mãe, de destratar o pai, de ser grosseiro com as pessoas, a gente perde a oportunidade de mergulhar a nossa miséria na misericórdia de Jesus. E aí, mergulhados nesse orgulho, a gente vai se tornando pessoas insuportáveis, porque isso é muito estranho. É uma consequência natural do pecado em nós. A gente vai ficando insuportável a nós e aos outros. Quem se acostuma com o pecado que comete, quem se acostuma com a conduta pecaminosa, vai se tornando uma pessoa cada vez mais difícil na comunidade. E às vezes, minha gente, é líder de comunidade há mais de 20, 30 anos, está lá à frente de pastoral, é padre, é freira, é bispo. O diabo não faz acepção de pessoas, não. Ele quer plantar a sua semente e escolhe de maneira especial os religiosos para que a gente se torne causa de escândalo àqueles que convivem conosco. A conversão é para mim, padre, é para o bispo que agora nos assiste, é para a irmã religiosa que também se acostumou com seus pecados,
que também se acostumou a destratar os seus funcionários, os seus colaboradores. Nós temos tantas pessoas ao nosso redor. Essa palavra hoje, esse convite ao mergulho na misericórdia, é para aquele líder de grupo de oração que há anos e anos está à frente de um grupo de renovação carismática, mas já se acostumou com seus pecados, já se acostumou em sentir-se superior aos outros, já se acostumou em fazer julgamento o tempo todo das pessoas que estão ao seu lado, já se acostumou a ser fofoqueiro. O diabo nada de braçadas onde não existe consciências iluminadas. O diabo faz a sua festa nas nossas sacristias, ri da nossa cara, debocha do nosso cristianismo, debocha do nosso catolicismo. Sim, também os evangélicos que nos assistem sabem que eu estou falando, conhecem isso de perto. Aquele pastor desonesto, que utiliza-se da boa vontade dos seus fiéis para se enriquecer, que não está nem um pouco comprometido com o evangelho. Sim, é gente que se acostumou com o pecado. É aquele líder que se diz cristão, mas que utiliza-se do papel que ocupa para poder humilhar os outros, para cavar os seus interesses. Tempo de conversão, minha gente. Tempo de julgar luz nessas situações. Como se a gente acendesse uma lanterna na própria vida e começasse a entrar nesse porão escuro que é a nossa personalidade. E não deixar que nada, absolutamente nada, fique fora da luz. Para que essa luz da misericórdia tenha condições de atingir todas as instâncias das nossas misérias. Que nada fique de fora. Que absolutamente nenhum detalhe da nossa personalidade miserável fique fora da lanterna de Jesus. Não porque Ele quer nos envergonhar, não é isso não. Acender a luz e mostrar o erro que nós cometemos é para o nosso bem. Eu sempre gosto de dizer isso. Alguém um dia colocou para nós que o primeiro a ser beneficiado com a nossa conversão é Deus. Não é não. O primeiro a ser beneficiado com a conversão não é o pai do menino, é o menino. É ele que se reconcilia com ele mesmo. É ele que corrige os seus erros. E quem corrige o seu erro tem condições de ser mais feliz. Quem expulsa do coração os seus ciúmes vai ter condições de ser mais feliz. Quem expulsa da sua vida a fofoca, a palavra maledicente, vai ter a oportunidade de ser mais feliz. O primeiro a ser beneficiado com a conversão é o convertido. Ouse deixar a promiscuidade de lado. Ouse a valorizar mais o seu corpo. E você vai ver o bem-estar que essa sensação de cuidado vai lhe dar. Ouse olhar para a sua sexualidade com mais responsabilidade. Ouse não se interpretar como uma praça pública, ainda que o mundo esteja socializando a sexualidade como uma praça pública. E você vai sentir os benefícios da castidade na sua vida. Ah, padre, que discurso. Pois é. Deus muda as nossas ideias. Basta você permitir que essa lanterna seja acesa na sua vida. Basta você permitir que Deus ilumine tudo. Não permita que Deus ilumine apenas algumas partes da sua vida. Você fica no prejuízo. Se Deus não mexe em tudo, o prejudicado é você. É como se nós estivéssemos fazendo uma receita de um bolo muito saboroso, mas a gente deixa de colocar 2, 3 ingredientes. O bolo nunca será bom como aquele que coloca todos os ingredientes. Na minha vida, eu preciso permitir que Deus venha iluminar todos os detalhes dela. Você acha que eu não me investigo diariamente? Você acha que eu não encontro dentro de mim atitudes pagãs o tempo todo? Gestos egoístas, atitudes egoístas, pensamentos diabólicos? Ah, mas eu preciso colocar tudo isso com muita honestidade diante de mim e diante das pessoas que convivem comigo.
Sabe por quê? Porque quando eu conto o que me ocorre, eu me comprometo. Se eu olho para essa quaresma como uma oportunidade que eu tenho de me curar em relação a alguma pessoa, eu conto para alguém, eu conto para algum amigo, porque assim eu me comprometo com a lanterninha que Deus iluminou. Deus iluminou aquilo dentro de mim e me mostrou uma pessoa que eu preciso reencaixar na minha vida, que eu preciso perdoar, que eu preciso bater na porta, devolver o que eu roubei dela. A paz, muitas vezes, né? O beneficiado sou eu. Aí depois Deus dá um sorriso por saber que eu estou sorrindo também. Porque senão a gente fica com uma imagem muito mesquinha de Deus, que fica vigiando o que a gente faz, que fica preocupado só para poder ficar agradável diante da situação. Não, Deus não é mesquinho assim não. Eu é que sou mesquinho, eu é que penso que Ele é assim. Mas quando eu permito que Jesus me mostre a verdadeira face do Pai, eu descubro que Ele fica satisfeito e feliz toda vez que eu conserto um comportamento que me prejudica na minha vida. Toda vez que eu acendo uma luz no meu comportamento, toda vez que eu acendo essa lanterna, vou ficar na quaresma com esse sinal, a lanterninha acesa na minha vida. Igual naquela cena de filme, né? Que o personagem principal entra dentro do sótão e fica correndo aquela lanterna pelas paredes para ver se encontra o fantasma. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos acender a lanterninha da misericórdia divina e vamos permitir que ela venha varrer com a luz todos os cantos escuros da nossa personalidade. Aí sim, essa quaresma vai ser de muito crescimento para todos nós. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual.